Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais este dia, este privilégio de estarmos aqui, anunciando a sua mensagem, intercedendo, adorando, louvando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Já fizemos várias intercessões, adoramos ao Senhor, e agora vamos ler a preciosa e poderosa palavra de Deus. O evangelista Lucas, capítulo de número 2, Lucas 2, palavra poderosa, perfeita, que edifica as nossas vidas, é o pão que alimenta a nossa alma, a água que dessedenta a nossa sede. Lucas, capítulo de número 2, vamos ler um texto, é um pouco longo, mas vale a pena refletir, que estamos neste mês de dezembro, refletindo sobre o tema Jesus, a esperança das nações. É um tema muito pertinente, estamos necessitando muito de alimentar a nossa esperança, porque o mundo em que vivemos é inseguro, inconstante, fluido, enfim. Precisamos de uma rocha viva, que é Cristo, uma esperança que não termina. Capítulo de número 2, versículo de número 21, diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação das nações e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos compreender a sua palavra e, sobretudo, experimentar esta esperança que era esperado por Simeão, como vimos, e Simeão estava ali esperando a consolação de Israel,
esperando Cristo, o Messias, e também Ana estava ali esperando a redenção de Israel. Então, assim como eles, vamos pedir ao Senhor que nós possamos também estar neste mesmo espírito, esperando a sua volta, com amor, adorando e falando do seu nome. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra é fiel, ela se cumpre, ela é poderosa, ela é alimento para a nossa vida. Te louvamos e te adoramos, Senhor, porque não temos bem maior que tu, Senhor. Não temos outro bem que se compare a ti. Tu és o nosso maior tesouro, tu és o nosso grande Deus, mas também o nosso amigo, Pai amoroso, nosso irmão primogênito. Tu és tudo nas nossas vidas, Salvador e Senhor, amigo, refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Nós te louvamos, Senhor, porque tu continuas com o mesmo poder, ontem, hoje e para sempre. Nos ajuda para que possamos, assim como este casal de idosos, esperar a tua volta com alegria, fazendo, Senhor, a missão que tu deixaste para que nós fizéssemos. Ó Senhor, nesta tarde te louvamos pela vida dos internautas, pela vida dos irmãos que estão aqui, pelas nossas vidas. Te agradecemos porque sabemos que em ti nos movemos, em ti existimos, na verdade respiramos por causa de ti. Tu és, Senhor, vida, e tens compartilhado a vida conosco. Recebe a nossa gratidão, mas também, Senhor, queremos te pedir mais uma vez, interceder por todos aqueles que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, especialmente na igreja. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, repreende para a glória do teu nome. Ajuda as nossas irmãs que estão enfermas, ajuda com saúde, ó Deus. Nós te louvamos e te pedimos, nos inspira, nos ajuda, tanto nós que estamos falando aqui, como aqueles que estão ouvindo, tanto aqui no templo, como através da internet. Vai ajudando-nos para que, sobretudo, nós possamos praticar os teus mandamentos, a tua palavra, ó Deus, para que possamos ser felizes sempre e eternamente. Ó Pai, assim que nós cremos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos terminar até um pouco mais cedo hoje, dado algumas circunstâncias, por isso vamos estar já entrando diretamente nesse texto que nós acabamos de ler. É um texto um pouco longo, tem várias lições para nós, mas ele realmente, nesse tema, Jesus, a esperança das nações, nós podemos ver aqui que ele tem tudo a ver com o tema, até porque nós, no versículo 25, Lucas 2, 25, nós vemos que Simeão esperava a consolação de Israel. Havia uma esperança no coração de Simeão. E também Ana, esta mulher que estava também esperando, como diz no versículo 38, que ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então nós vamos percorrer o caminho, não é? Antes de Jesus ouvir dos lábios de Simeão aquela oração, aquelas profecias, e também o pronunciamento de Ana, Lucas faz uma narrativa, conta uma história. Ele, como gentio, ele dá um foco especial nesse texto sobre a bênção e a esperança que é também para os gentios. E o que é gentio? Gentio é todo não judeu. Então as nações que se divide exatamente em judeus e não judeus, no contexto bíblico. Então vejam que Jesus, a esperança de Israel, a esperança das nações, ele foi o único que cumpriu toda a lei. A lei foi dada por Moisés, pelo Senhor a Moisés, e vejam que do versículo de número 21 ao 24, a gente vê que Jesus, como esperança para o seu povo, ele cumpre toda a lei, porque ninguém cumpriu exatamente como Deus
exigia. Então somente Jesus, vejam por exemplo, que com 8 dias ele foi circuncidado, como mandava a lei. Depois ele foi apresentado no templo, o seu nome foi colocado de acordo com o que o anjo anunciou. O nome dele era Jesus, que significa Salvador. Então vemos aqui em primeiro lugar uma criança, não é, de 8 dias, o menino Jesus, que ele é circuncidado, vai ao templo, como diz aqui, conforme a lei de Moisés. Todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Então todos que nasciam em Israel, homens e também até os animais, como está lá em Êxodo, Levítico, então todo macho, todo homem do sexo masculino e todo animal macho, então eram consagrados inteiramente ao Senhor, os primogênitos. Então Jesus, como primogênito, ele foi consagrado conforme a lei. Então ele se submeteu, ele cumpriu, ele obedeceu aquilo que o Pai determinara na sua lei. E diz ainda que os seus pais levaram para o sacrifício 2 pombinhos, 2 rolinhas. Por que esse registro é tão importante? Porque exatamente isso fala de que Jesus pertencia a uma família pobre, porque as que tinham bens em maior quantidade ofereciam um cordeiro. A lei dizia assim, que este sacrifício deveria ser por ocasião da apresentação do primogênito para a consagração. Eles ofereciam um cordeiro, mas as famílias mais pobres, que não podiam adquirir um cordeiro, então deveriam oferecer 2 pombinhos, não é? Os preços mais baixo custo, e também 2 rolinhas. Que lição tão grande. Nós vemos aqui como Jesus se identifica com os pobres. Não é por acaso que ele diz, bem-aventurados pobres de espírito. E ele aqui participando de uma família pobre, uma família de carpinteiro, uma família de Nazaré, o norte, lá na Galileia, região norte da Palestina. Então Jesus se identifica com os pobres e também ele, nesta oportunidade, nós podemos ver que ele valoriza, porque na sociedade, especialmente na sociedade contemporânea, nós vemos como todos nós somos muitas vezes influenciados por este sentimento de querer valorizar mais as pessoas que têm recursos financeiros, recursos sociais, recursos econômicos. Mas Jesus nasce numa família pobre, numa manjedoura. O sacrifício é um sacrifício oferecido de baixo custo, de pessoas pobres. Então nós aprendemos essa grande lição: a obediência total, completa de Jesus ao Pai, o cumprimento da lei. Então, para que ele se tornasse a esperança das nações, ele percorreu o caminho da obediência, do cumprimento da lei, do cumprimento dos mandamentos. Isso nos ensina a importância de obedecer a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude para que possamos obedecer os seus mandamentos, como diz lá no Salmo: oh, quanto amo a tua lei. Que possamos amar e, como expressão deste amor, possamos cumprir os seus mandamentos. Então, segundo, do versículo 25 até o versículo 27, nós vemos agora não mais somente o casal apresentando a criança, mas agora nós vemos um homem idoso por nome Simeão. E Simeão, ele tem uma esperança, e diz que ele esperava a consolação de Israel. Um homem piedoso, um homem justo, temente a Deus, e um homem também que foi orientado pelo Espírito Santo. Diz aqui que pelo Espírito que estava nele. Então, primeiro, Simeão tinha esperança, e esta esperança era orientada pelo Espírito Santo.
Então, nada mais, nada menos do que o Espírito Santo, ele alimenta, ele nos guia, ele orienta esta esperança que nós temos. Então, diz a palavra no versículo 25, que ele esperava a consolação de Israel, essa era a sua esperança. E o Espírito estava sobre ele e revelou a ele que ele não morreria sem ver o Cristo, e ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. Vejam, uma ação tríplice do Espírito Santo. Então, um serviço, um ministério do Espírito Santo na vida de Simeão. Disse que o Espírito Santo estava nele, assim como está em nós também, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Diz também que ele foi orientado, revelado. Então ele tinha discernimento, ele tinha conhecimento dado pelo Espírito. Diz que foi revelado a ele que ele não morreria sem ver o Cristo. Então ele estava ali esperando, até porque o Espírito Santo havia, através com certeza do dom de discernimento, de ciência, revelado a ele que ele veria, os seus olhos iam ver a consolação de Israel. E o que é a consolação de Israel? Era o Messias, o Salvador esperado, o Cordeiro de Deus que eles esperavam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, o Senhor, o Cristo, o Messias, Jesus, o Salvador. Essa era a esperança de Simeão. Então diz que ele esperava. E Simeão, quando viu o menino, então, movido pelo Espírito, veja, uma vida controlada pelo Espírito. Que exemplo! Que o Senhor nos ajude, que também a nossa vida seja como a de Simeão, controlada pelo Espírito, movido pelo Espírito, revelado pelo Espírito, o Espírito estava nele. Então, um homem cheio do Espírito e cheio de esperança. Um crente que é cheio do Espírito, ele é cheio de esperança, assim como Simeão. Então Simeão, quando recebeu o menino nos braços, então ele louva a Deus, ele faz uma oração, ele expressa aquilo que está no seu coração. E qual é a oração de Simeão? Ele ora assim: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Então ele era um servo de Deus e havia recebido uma promessa de Deus, de que ele não morreria sem ver o Cristo. Ele agora ora e agradece pelo cumprimento da promessa de Deus na sua vida, porque Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E este Deus de Simeão é também o nosso Deus. E ele diz: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Quando ele coloca Jesus nos braços, agradece pela promessa, a esperança que agora já estava nos seus braços. Ele diz: sim, os meus olhos estão vendo a tua salvação. Aleluia, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os teus olhos, você que está ouvindo, participando conosco, que os seus olhos sejam abertos como os olhos de Simeão, para ver a salvação do Senhor, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios, às nações, para a glória de Israel. Então esta esperança, vejam como disse Lucas, ele não era judeu, e aqui nós podemos ver o foco que ele dá na esperança dos não judeus, na esperança dos gentios, que são todas as nações. E ele diz aqui na oração de Simeão: tu preparaste à vista de todos os povos. Agora todos têm acesso à salvação do Senhor, não mais uma especificidade, povo de Deus, povo de Israel, não. Agora aquele que não era chamado povo, vai ser chamado povo, porque a esperança chegou.
aleluia, aleluia. Jesus chegou. Quando Jesus chega na nossa vida, a esperança transborda. Nós podemos ser completamente felizes, aleluia, aleluia. Esperança para os povos, para as nações, e a glória para Israel. Então aquela nação da qual viria, como diz Paulo, né? De Israel são os oráculos, a palavra, a lei, as alianças de Israel, a promessa. Mas agora, não somente de Israel, agora todos os povos, Jesus, esperança das nações. Então o pai e a mãe do menino, José e Maria, estavam admirados com tudo aquilo que era dito a respeito dele. Apesar de Maria já ter recebido a revelação do anjo Gabriel antes até de Jesus nascer, quando ela foi cheia do Espírito, não é, conforme o anjo dissera, e nela foi gerado Jesus, mas ela já sabia, mas ela estava vendo confirmado tudo aquilo sobre o menino que ela foi por obediência como serva de Deus, obedeceu ao Senhor e recebeu no seu ventre aquele que seria o seu Salvador. Glória a Deus. Então vimos que a esperança das nações, Jesus cumpriu toda a lei. Vimos que Simeão tinha essa revelação e, cheio do Espírito Santo, ele pôde abraçar o menino Jesus. E agora Simeão louva pela chegada do menino. Vamos ver aqui agora no versículo 34 a 35. Simeão agora vendo não mais uma oração, mas ele agora profetiza. Ele, cheio do Espírito Santo, ele também profetiza. Veja o que Simeão profetiza. Simeão os abençoou e disse a Maria: este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Uma mensagem agora um pouco sombria, que envolve sofrimento, que envolve oposição, que envolve queda e exaltação. É uma profecia confirmando aquilo que já houvera sido dito pelo profeta Isaías. Então Simeão, depois que louva a Deus, ele profetiza e diz para Maria, não é, que uma espada vai atravessar a sua alma, o seu coração. Então esta consolação de Israel traria também sofrimento. Nós sabemos que quando Cristo chega, ele mesmo diz, por um lado ele diz que ele é o príncipe da paz, mas por outro lado ele diz, não vim trazer paz, mas vim trazer guerra, porque ele, um mundo de oposição, você pode ver isso do começo ao fim. Na cruz você vê um ladrão arrependido e um blasfemo. A contradição, a oposição. Você vê que muitos amam. Em João 3, Jesus diz que muitos não querem recebê-lo porque amam mais as trevas. Jesus representa a luz que veio para o mundo de trevas, como vimos naquele primeiro ciclo de oração, não é? Em Isaías capítulo 9. Então essa contradição, Jesus veio exatamente mostrar, revelar essa oposição. Aqueles que amam o mal e aqueles que aborrecem o bem. Então Jesus é este símbolo também de oposição. E ele diz assim, que este menino será para queda e para exaltação, ou soerguimento. Então através de Jesus muitos haveriam de tropeçar. O profeta Isaías diz muitas vezes que Deus vai colocar uma pedra de tropeço
onde muitos cairão. Depois ele diz: uma pedra angular, que os edificadores vão rejeitar. Então Israel rejeitou, então caiu. A queda de Israel pela rejeição. E o apóstolo Pedro capítulo 2, tem muitos textos, por exemplo, em Atos capítulo 4, em Romanos 9 e 10, em Pedro, que fala desta queda de Israel e do soerguimento. Vejam, mas um dos textos bem claro está aqui, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, diz, o versículo de número 5, vocês são pedras vivas. Ofereçam sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Esses são os que vão ser exaltados, o soerguimento. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então os fariseus, o sinédrio que condenou o Senhor, então ele foi posto para a queda daqueles homens maus que rejeitaram. Então aquele povo de Deus que não era chamado povo como os gentios, e aqueles que eram senhores da lei, escribas, fariseus, que pregavam a lei, mas rejeitaram a Cristo, estes caíram. Por isso que Paulo diz que é escândalo para os judeus, mas para nós, poder de Deus, sabedoria de Deus, é Cristo. Esta pedra de tropeço para quem não crê, para quem não quer andar na luz, mas ele é rocha que edifica, ele é exatamente a rocha que salva, como diz Pedro. Então aqueles que nele confiam jamais serão confundidos, jamais estarão em confusão. Os que estão em Cristo estão firmados, estabelecidos, arraigados, fundamentados, cheios de esperança, aleluia, produzida pela fé, pela confiança, pela certeza do Cristo vivo, a esperança das nações. Não queira que Deus, esta pedra que Deus levantou, seja tropeço na sua vida. Não tropece, não caia através da rejeição, da rebeldia, mas seja soerguido, exaltado, levantado, estabelecido pela fé, pela confiança em Jesus Cristo. Felizes os que creem nele, porque estes não são confundidos. Então é isso que Simeão profetiza. A consolação chegou, a chegada da salvação para todos, mas também essa mensagem sombria de sofrimento. Vejam, Jesus ainda criança, e a profecia já de que ele morreria. Da manjedoura ao templo, veja o caminho, cumprindo toda a lei. Agora da manjedoura vai ao templo, e aqui Simeão já vê ele na cruz, porque diz que o coração de Maria será atravessado por uma espada. Era a dor profunda que Maria sente ao pé da cruz. Lá em João 19 descreve Maria ao pé da cruz, Maria, mãe de Jesus, entre outros que estavam ali. Então o sofrimento, a aflição, a angústia, a dor profunda do coração de Maria, que desde o princípio da anunciação do anjo Gabriel, que acompanha Jesus por determinação do Pai. Então agora na cruz, João 19, ela vê quando ele não somente é rejeitado, chicoteado, havia cruz, como ele levou a cruz, ajudado pelo Cirineu. E Maria agora com a dor profunda ao ver Jesus, que era ali também, com a lança furaram o seu peito, colocaram a coroa de espinho, a esperança das nações.
estava morrendo, conforme diz aqui já no texto, no começo. Mas nós sabemos que o final não foi esse, porque ele ressuscitou, ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós, e é a nossa esperança. Mas além da oração, da profecia de Simeão, daquele crente cheio do Espírito, como eu quero me identificar, e eu desafio você também a se identificar com Simeão, este homem cheio do Espírito, guiado por Deus, que adora, que louva, que espera no Senhor. Mas também agora Ana, vejam a profecia de Simeão, seguida agora de Ana, essa profetisa da tribo de Azé, diz que Ana não deixava o templo, tinha 84 anos, ficou casada durante 7 e estava viúva, com certeza pelas contas, há décadas, e agora com 84 anos, uma mulher de oração, uma mulher de dedicação, e disse que ela nunca deixava o templo, ela estava sempre adorando a Deus, jejuando, orando sempre, de dia e de noite, e diz que tendo chegado ali naquele exato momento, isso aqui não é por acaso, providência de Deus guiando tudo, a gente pode ver o controle de Deus, a mão de Deus aqui, nos mínimos detalhes. Aí diz que ela, naquele exato momento, em que Simeão estava profetizando, estava ali no templo com aquele casal, naquele exato momento, deu graças a Deus, Ana, deu graças a Deus e falava, uma mulher de oração, mas que também pregava, ensinava, disse que ela falava a quem? A respeito do menino, a todos, publicamente, que estavam ali, com certeza no templo, no pátio das mulheres, onde era permitido a presença das mulheres, porque tinha Ana, tinha Maria, mas o fato é que Ana estava ali, estava falando. E estava falando de quê? A respeito do menino, a respeito de Jesus. Ana também sabia que era o menino. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Ana estava falando a todos que estavam ali também cheios de esperança. Eles esperavam a redenção. Diz que Simeão esperava a consolação de Israel. Ana estava falando a todos ali acerca do menino, que era a redenção de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel, então ali representava todo Israel. Então aquele menino era a esperança de Israel. E Ana então falava, Ana orava publicamente, Ana falava daquela redenção do menino, do Salvador Jesus. E como podemos concluir essa linda história narrada por Lucas? São lições. Embora tenha esses momentos sombrios que revelem sofrimento, o reinado deste menino era um reinado diferente de César Augusto. Era um menino que não tinha nascido no palácio. Era uma história de um rei diferente. Era um rei que se identificava com os pobres, não estava nos palácios. Essa lição, especialmente neste período de Natal, que nós possamos também nos identificar com os pobres, partilhando um pouco daquilo que temos, seja através das centenas de cestas básicas que a igreja não distribui, mas muito mais que isso, partilhar não somente bens tangíveis, bens concretos, mas também bens espirituais, partilhar a mensagem da esperança, de fé, se identificar com os pobres de espírito. Então é isso que precisamos aprender desta história tão linda, narrada por Lucas. Mas nós podemos ver alguns personagens
o menino, a criança, 2 idosos, Simão e Ana. Mas podemos ver também 2 jovens, Maria, José, 2 jovens, que ali estavam 2 idosos no templo, esperando 2 jovens que vinham com uma criança, e eles abençoaram. Simeão abençoou Maria e abençoou José. Simeão estava ali esperando a consolação de Israel. Vejam só, aquela mulher idosa, o que a gente aprende com tudo isso? Que a esperança e a consolação de Israel e das nações como um todo tem um plano, tem um projeto em cada pessoa, independente da idade. Crianças podem estar com as vidas consagradas a Deus, como Jesus, que estava sendo ali oferecido através daquele sacrifício de pequenos animais, para ter uma vida totalmente entregue a Deus. Mas jovens, Maria, uma mulher jovem, estava ali também, e ela já tinha dito: seja feito a tua vontade na vida da tua serva. Então, jovens, Deus não interessa a idade. Idosos, às vezes tem idosos reclamando, murmurando da idade. Faça como Ana, 84 anos, faça como Simeão, adore a Deus, fale a mensagem como Ana, tenha uma vida de oração, uma vida de jejum. Essa é a vida daqueles que recebem a esperança que é Jesus. Quem está cheio de esperança tem uma vida frutífera, não importa a idade, não importa a cor. Então o Senhor tem um plano, um projeto na vida de todas as pessoas. Então Ana e Simeão estavam ali. Uns vão orar, como Ana estava ali orando no silêncio, mas também Ana não só fazia orar, Ana falava publicamente de Jesus, fazendo como Simeão, que tinha promessas de Deus, ficava no templo, mas também era um homem cheio de dons espirituais, discernimento, um homem que orava, que profetizava, fazer como Jesus, a criança consagrada. Maria e José também estavam ali para oferecer aquele sacrifício ao Senhor, e estavam ali eles esperando por eles, pelos jovens. Então não interessa a sua idade, você pode ser cheio desta esperança e se tornar frutífero e fazer muito mais para Deus. Neste final de ano é hora da gente fazer um balanço. As empresas fazem balanço nos seus estoques físicos, façamos um balanço nos nossos depósitos espirituais. O que temos feito para Deus? Temos guardado o nosso depósito? O que faremos? Devemos fazer muito mais, com mais alegria, com mais fé, a confiança no Senhor estabelecida para não ser. O menino disse que o menino seria para a queda e para soerguimento, para a queda e para a exaltação. Então ele exalta aqueles que creem nele. Como já dissemos a semana passada, que a esperança tem tudo a ver com fé. Então vejam, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a fé em Cristo nos garante uma esperança viva de riquezas inigualáveis, de bens que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, mas que estão reservadas para nós. Com quem você vai se identificar? Eu acho que nós precisamos nos identificar com os pobres, como fez Jesus. Nós precisamos nos identificar com Simeão, que orava, que era cheio do Espírito, movido pelo Espírito. Nós precisamos nos identificar com Ana, que apesar de orar, jejumar, mas não esquecia de ensinar a palavra, de falar em público a palavra de Deus sobre o menino. Então ela tinha prazer de falar de Jesus, o menino que estava ali.
Então nos identifiquemos com estas personagens que estavam cheias de esperança da primeira vinda de Cristo, e nós estamos cheios de esperança para a segunda vinda de Cristo, e Ele está voltando e nós estamos indo. Jesus é a nossa esperança.